E o Centro de Bionegócios da Amazônia ganhou nessa semana personalidade jurídica. E agora terá autonomia para captar recursos, ampliar a atividade. E o centro passa a ser gerido pelo consórcio liderado pela Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, em conjunto com a Universidade do Estado do Amazonas e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. E para falar mais sobre esse momento e o que de fato isso significa, nós estamos recebendo aqui o diretor de execução da Fundação Universitas de Estudo Amazônico, Elias Moraes, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Um ótimo dia para o senhor. Bom, muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês, não é? Pela essa grande oportunidade e pedir desculpa pelas vezes que não tive aqui, porque a gente não tinha um decreto de forma oficial. Então, a partir de quarta-feira, com o decreto, a gente estamos ávido e adaptado e preparado para falar sobre o novo Centro de Bionegócio da Amazônia, que é o CBA, onde vai ser gerido pela Universitas. Eu preciso começar do começo, e principalmente para o público de casa entender o que muda, ou melhor, o que é favorecido a partir do momento em que a Fundação assume a responsabilidade do CBA. Nós estamos diante de uma discussão muito séria, sobretudo diante de uma reforma tributária que pode, enfim, afetar de alguma forma o nosso modelo da Zona Franca de Manaus, mas é um modelo em que todo mundo já fala que nós precisamos de alternativas econômicas para o nosso Estado, e o bionegócio ou a biotecnologia, as pesquisas do CBA sempre foram apontados por governos, por dirigentes da instituição, como sendo essa alternativa ou uma dessas alternativas, mas a viabilidade disso junto ao setor privado nunca pareceu possível, justamente por conta da condição da personalidade jurídica do antigo CBA. O que muda agora na prática diante da instituição CBA, presidente? Muito oportuna a tua pergunta, Emmanuel, e muda de forma drasticamente. Eu vou contextualizar, só para vocês terem uma ideia, como era o antes, o que será depois, né? Então, é até bom colocar condições do verbo, né? O verbo futuro, será. Atualmente, o CBA é uma espécie de órgão suplementar da SUFRAMA. Né? E por ser um órgão suplementar, ele não tinha flexibilidade de firmar parceria e fazer captações de forma normais, como hoje uma OS tem, como uma fundação terá. Então, essa questão de ela ser um órgão suplementar, ela sobreviveu muitas vezes de parceria do orçamento público. E o orçamento público ele tem as suas limitações de captar e depois fazer a gestão do dispêndio dos recursos. Primeiro que ela não tinha condições de fazer a captação. Se não tinha condições de captar, ela não tinha condições de oferecer o dispêndio para justificar a verba que foi aplicada, o que foi captada. Então, a partir de agora, muda, porque o CBA, que é uma grande marca da Amazônia, vai ter por detrás dela um CNPJ da Fundação Universitas, onde ela, através de um contrato de gestão, estará habilitada a firmar parcerias com entes público, privado, entes internacionais e todo o ecossistema que existe no Estado, na Amazônia e no mundo inteiro. O CBA por muitas vezes foi tratado, inclusive apelidado de elefante branco, né? Que na cultura indiana é algo que é muito valioso, mas que não teria serventia exatamente por essa dificuldade custos, né? De conseguir esses recursos. Desvinculando agora da SUFRAMA, saindo da SUFRAMA, na prática ele passa a ter um CNPJ, né? Então, através disso, ele consegue, pode solicitar empréstimos, pode fazer parcerias com mais facilidade e colocar para frente pesquisas que, inclusive, já estão em desenvolvimento por lá, né? Sim, sem dúvida. É claro que com o CNPJ, com a nova figuração de organização social, a amplitude ela se torna muito grande e nos dá condições de captar. E, aproveitando a tua colocação, hoje o CBA tem 24 pesquisadores, onde a gente precisa potencializar todas as pesquisas que, ao longo desses 20 anos, estão lá. Não foram desenvolvidas pela essa questão de burocracia que a parte jurídica também não permitia. Então, hoje, a gente teremos essa possibilidade de ampliar tudo isso, tá?
deixa eu lhe perguntar, aqui na prática, digamos que uma empresa brasileira ou até estrangeira, do ramo de cosméticos, que queira desenvolver, que queira potencializar uma pesquisa ou iniciar uma pesquisa de um óleo essencial ou de algum óleo de alguma planta da nossa região e queira desenvolver essa pesquisa junto com o CBA e no futuro utilizar o resultado dessas pesquisas no mercado propriamente dito. Isso será viável, isso está viabilizado a partir de agora, ou eu estou entendendo de maneira equivocada? Você está correto. A partir de hoje, a gente precisa criar essa sinergia, trazer as empresas para cá, seja ela através de incubadoras, de aceleradoras, e as parcerias também com o mundo privado. O que a gente quer, por exemplo, trazer muitas plantas da parte de cosmético, fármaco para cá, para que a gente possa, primeiro, o CBA tem 12 mil metros de área construída, precisamos dar vida, precisamos criar parcerias que fortaleçam todas as nossas condições de OS para que tudo isso ofereça para o nosso ecossistema todas as condições de emprego, renda e todas as condições de a gente ventilar a Amazônia como, principalmente criando as marcas da Amazônia. Esse é o papel desse novo sentido, desse novo esboço, desse novo escopo que está dentro do planejamento do CBA. Agora, como deve funcionar esse acesso ao CBA a partir de agora que vocês já podem falar em nome, já podem tomar providências em nome do centro? Vai ser aberto o edital ou as pessoas que têm propostas, já têm algum tipo de projeto, apresentam direto ao CBA? Como que vai funcionar na prática essa questão de tirar do papel ou de incentivar o que já existe por lá? Veja só, hoje o que nós necessitamos, né? Quando você fala, a gente vai precisar de criar as parcerias técnicas para a gente desenvolver tudo isso, tá? Aquilo que for aquisições, a gente vai ter que cumprir os ritos, né? Licitações, tudo dentro da normalidade, porque a gente tem por detrás disso, a gente vai ter um contrato de gestão, onde lá terão nossos direitos e nossas obrigações. Sobre a primeira pergunta que você fez, é um contrato de gestão, de cooperação técnica, a gente começa a avançar para que as empresas e o aplicador, o investidor, possa ventilar as condições, olhando o futuro dele e olhando o negócio dele, porque a nossa preocupação é que se crie negócio no CBA. Esse é o grande diferencial, tá? Hoje a gente vive no CBA uma situação, a gente vive com a pesquisa aplicada e a pesquisa básica. Só que a gente precisamos de acelerar tudo isso, tá? Não dá mais para a gente ficar contemplando bolsas de pesquisa onde não possa nos oferecer um produto final. Que esse produto final seja um negócio, que possa ser uma condições de renda, de marca, que traga toda uma condições para o nosso ecossistema. E aí que entra o setor privado justamente para operacionalizar a pesquisa, né? Tudo isso. O investidor coloca o dinheiro, o CBA faz a pesquisa e isso se volta também para a economia de mercado. Agora, tem uma pergunta que eu quero lhe fazer do ponto de vista político-administrativo. Uhum. Porque nós estamos num momento em que o modelo Zona Franca é muito atacado. Atacado por políticos, atacado por jornalistas, inclusive, de outros centros do país, que colocam o estado do Amazonas como, enfim, um sonegador de impostos, em última instância. E aí, uma preocupação que eu tenho é que, de repente, a fundação, essa estruturação que se faz agora do CBA, seja utilizada lá na frente como moeda de troca. O Amazonas já tem um instituto, já tem uma estrutura de pesquisa e que pode se transformar em negócio, então já não precisa dos incentivos fiscais. É uma preocupação que eu particularmente tenho. Qual é o apoio sinalizado ou do Ministério de Alckmin, do vice-presidente, ou da estrutura governamental, no sentido de fomentar ou no sentido de incentivar e favorecer a criação desse ambiente de negócio? Porque a gente sabe que a participação do governo federal pode ser, não só do governo federal, de todos os governos, decisiva para o estabelecimento, sim, de parcerias público-privadas nesse sentido. Então, a minha pergunta é,
Como é que está o apoio já dito ou realmente organizado para a fundação atuar à frente do CBA, ou a responsabilidade está com a fundação? Olha, vocês têm que tocar, dão um jeito de vocês. Como é que está isso, presidente, na prática? Mano, é importante a tua colocação. Veja só, a inquietação jurídica sobre a Zona Franca sempre existiu, fato. Com essa nova conotação primeiro que na questão política haverá o equilíbrio protegendo nossos incentivos e as nossas condições. Por quê? O modelo Zona Franca foi um modelo que teve sucesso, que tem sucesso. O modelo Zona Franca é o maior impulsador da economia. Então, dificilmente nós seremos afetados sobre todo esse contexto que estão se falando. Eu acredito que a gente temos que melhorar o nosso modelo da Zona Franca, mas a gente não seremos afetados. Isso pelas conversas que eu tenho escutado em Brasília, a preservação do modelo Zona Franca será preservado. O CBA ele vem como uma nova vertente, ela vem com uma nova possibilidade de até a gente também criar sinergia, desenvolvendo, ajudando a nós desenvolvermos o nosso commodity da Amazônia em produto de valor agregado, para que possamos oferecer até para o nosso polo industrial aqui da Zona Franca de Manaus. A questão política, a gente precisa conviver. A gente convive com dois lados, não é? Por exemplo, para a gente chegar até agora, houve também favores políticos para que a gente pudesse avançar na questão do CBA. É questão de a gente encontrar o equilíbrio necessário para que a gente possa fazer do CBA a grande mola para ajudar as empresas do polo industrial aqui do Amazonas, tá? Então, eu acho que as coisas serão muito mais favoráveis a partir do CBA, porque o CBA tem que desenvolver, né? E a coisa mais fascinante que o CBA vai oferecer para o nosso ecossistema é que precisamos ocupar os 12 mil metros. Nós temos 6 laboratórios potentes, precisamos povoar o CBA, criar nossas incubadoras, nossas startups, porque são elas que vão para o mundo corporativo, gerando emprego e renda para o nosso ecossistema. O espaço do Manhã no Ar vai ficar aberto, caso vocês tenham projetos dessa incubadora, queiram divulgar com mais detalhes, fazer uma convocação, um chamamento, abertura de edital para as pessoas, para que elas possam aproveitar, né, para quem já tem pesquisa em andamento, pesquisa viável, pesquisa que dá para equilibrar desenvolvimento junto com a Amazônia. E antes de a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse aqui uma perspectiva para a gente. São 20 anos do CBA, hoje já tem 24 pesquisadores no local, e de o que já deve ser uma realidade no mais curto tempo, né, de entrar no mercado, de algo que estava só faltando essa questão burocrática para se tornar uma realidade. Veja só, Adriane, antes de mais nada, precisamos entrar e melhorar a infraestrutura do CBA. Esse é o nosso grande momento, entrar no CBA e criar as condições factíveis para a gente operacionar. E depois, nós já temos muitos contatos, já temos trabalhos preliminares para que a gente possa oferecer para o CBA as condições de ele ir crescendo e indo no AP de forma gradativa. Vamos começar o CBA com a operação pé no chão, de forma factível. Vamos começar com 6 laboratórios inicialmente, 2 deles fantásticos, que é a Central Analítica e a Tecnologia Vegetal. Esse nós vamos começar de bate-pronto. E depois vamos abrir, criar todo um edital e povoar o CBA para que o CBA possa ir contribuindo de forma muito acelerada as condições necessárias para a gente dar resposta para toda essa ansiedade que foi criada nesse momento. E tenho certeza que com o trabalho que nós teremos, o trabalho em equipe que nós teremos, aliás, com todo o ecossistema, e por detrás do ecossistema a gente tem o IPT, temos a Universidade do Estado do Amazonas, temos a SUFRAMA, que está nos apoiando, através, inclusive, o Bosco esteve aqui há alguns dias, ficou de nos apoiar, e a gente vamos precisar do apoio dele. E temos os nossos 24 pesquisadores que estão lá dentro. Vamos reacender tudo aquilo que estava de forma obsoleta, vamos acender para que tudo isso ganhe uma ascendência e uma condições de a gente começar a dar resposta de forma imediata para o nosso stakeholder que está ansioso com toda essa situação.
Elias Moraes, diretor executivo da Fundação Universitas, hoje a instituição responsável pelo CBA. Obrigado pela sua participação com a gente. Eu agradeço aqui, e espero voltar de forma oportuna aqui. E quando a gente estiver de forma acendida, com todas as lâmpadas acesas, quero voltar aqui até para ajudar vocês e mostrar para o nosso público, para o nosso estado, para a nossa Amazônia, o que o CBA começou a fazer. Muito obrigado, viu? O espaço estará aberto para o senhor. Muito obrigado.